Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo essa comunicação oral. De início, eu peço desculpa por qualquer ruído externo que possa aparecer durante essa gravação, pois com o período que nos encontramos, isso pode estar ocorrendo. Essa comunicação oral é uma defesa de um relatório produzido pelas discentes Amanda Lima, Antônia Isadora e Bárbara Ribeiro, na matéria de Sociolinguística, sobre a orientação do professor Elielso Mesquita, dentro do campus Tianguá, no curso de Letras, Inglês e Português e suas respectivas literaturas. Bem, acerca do trabalho, foi-se pesquisado sobre a evolução do tratamento da variação linguística nos livros didáticos do primeiro ano do ensino médio. Enfatizar que é primeiro ano do ensino médio, pois a questão da variação linguística, pelo que as alunas puderam constar, foi que ocorre principalmente tratado sobre essa temática dentro do primeiro ano. Então, buscou-se uma análise dentro desses livros. Bem, como já dissemos, o corpus dos nossos trabalhos são os livros didáticos do primeiro ano. Esses foram os 3 livros com qual a gente trabalhou. O primeiro é Português do Ensino Médio, volume 1, do José de Nicolá. Ele foi escrito em 2005, mas ele foi estabelecido dentro das escolas no ano de 2009, 2010 e 2011. O outro livro que a gente trabalha é o Viva Português, da Elizabeth Campos, da Paula Marques Cardoso e da Silvia Letícia de Andrade. E esse livro, ele foi escrito em 2011, mas ele foi posto em vigor dentro das escolas em 2015, 2016 e 2017. E o outro livro que a gente também trabalha é o Português Contemporâneo, Diálogo, Reflexão e Uso, do William Cereja, da Carolina Dias Viana e da Cristiane Denha. Esse livro foi escrito em 2016, porém ele está em vigor nesse ano de 2020 e também pegou os anos de 2018 e 2019. Vale-se ressaltar que os livros didáticos normalmente ficam dentro das escolas durante 3 anos. Olá, eu sou a Bárbara Ribeiro e eu vou falar um pouco sobre a estrutura da nossa pesquisa. A estrutura do trabalho está dividida em 3 partes. A primeira parte é focada sobre como se é feita a escolha do livro didático e como essa pesquisa para a linguística se existe preocupação acerca de não se preparar para o conceito linguístico. E a segunda parte do trabalho tem foco voltado para a análise dos 3 livros didáticos utilizados na pesquisa. E a terceira parte é uma análise mais minuciosa e uma comparação sobre esses 3 livros didáticos. Com base nas discussões da disciplina de sociolinguística, nós sentimos necessidade de verificar a partir dos livros didáticos, e aqui a gente utilizou 3 livros das turmas de primeiro ano, a evolução e o modo como é trabalhado a variação linguística através desse material. E se houve algum avanço, se esse avanço é positivo ou não, como que está sendo tratado, como que está sendo abordado. Nossos objetivos específicos seriam analisar essa abordagem, registrando possíveis avanços e melhorias para uma abordagem mais coerente com a realidade linguística e estabelecer possíveis melhorias que podem ser realizadas corroborando com o combate ao preconceito. Em outras palavras, neste trabalho nós buscamos analisar se existe uma evolução, se essa evolução traz para os alunos e professores um conteúdo que está mais próximo à realidade linguística utilizada, ou se ainda continua com o mesmo posicionamento onde só é estudado e valorado uma determinada variedade, onde só existe um padrão como correto, e todo aquilo que não está nele é marginalizado, é considerado errado. Para que consigamos lograr êxito na nossa pesquisa, é necessária uma metodologia para fazer essa análise. Aqui nós partimos de um caráter de pesquisa teórico-bibliográfico e análise crítica, onde buscamos desenvolver como se trata
as questões de variedade linguística dentro do ensino médio, especificamente do primeiro ano do ensino médio. Utilizamos 3 livros como base material, com a luz de grandes teóricos como Baio e Gonçalves, para assim percebermos como que está sendo colocado os livros no percorrer dos anos e dentro deste livro como está sendo tratada a questão da variedade linguística, se há um respeito, se não há, se existe uma marginalização ou não e, principalmente, se com o correr do tempo o progresso foi para uma perspectiva mais abrangente, onde vai abraçar as demais variedades, vai permitir que o aluno e até mesmo estimular que ele sinta-se livre para poder discorrer sobre aquilo, para poder pesquisar, para poder se sentir familiarizado com a língua mãe, ou se vai continuar naquele mesmo mecanismo onde os livros são centrados apenas em regras gramaticais, sem dar espaço para observar a língua em toda a sua magnitude, em toda a sua variedade. Se, no caso, esses livros vão trazer a ideia, o mito de que a língua é una ou não, se vai colocar para os alunos que o que eles falam, a forma como se expressam e todas essas questões estão adequadas e que existe não noções de certo e errado, mas sim questões que são, aliás, modos de falar que são valorados socialmente de forma positiva e ou negativa. Bem, acerca da nossa síntese teórica, a gente resolveu trazer algumas citações que foi tratado dentro do trabalho. Uma das sínteses teóricas é como é feita a escolha dos livros didáticos. Uma dessas, a forma como funciona é apresentado pelo teórico Gonçalves, que a escolha dos livros didáticos funciona da seguinte maneira. A iniciativa privada elabora livros didáticos e os submete à avaliação do PNLD, por meio de professores universitários que prestam serviços como consultores especializados. Avaliem-se os livros que, frente aos critérios do programa, podem vir a ser aprovados ou não. Os livros aprovados são resenhados e se elabora o guia de livros didáticos. Professores da escola básica leem o guia, discutem com seus colegas e escolhem o título com que querem trabalhar. O MEC negocia preços com as editoras e faz a compra. Finalmente, os livros são distribuídos às escolas. Bem, primeiro a gente deve saber que a questão dos livros didáticos, ela começou a vir, a aparecer nos anos 60, 70, mas ele foi criticado muito durante esses anos e nos anos 80 por a questão do preconceito. Então, pensou-se em formas para que pudesse estar trabalhando da melhor forma acerca das variações e de outras temáticas que achou-se necessária. Esse guia de livros didáticos muitas vezes não podem ser vistos pelos professores. Então, é por isso que acaba muitas vezes ocorrendo de livros que tratem ainda a questão do preconceito serem trazidas para dentro de sala de aula e não ser explorado tanto a questão da variação linguística, pois as escolas acabam optando, quando os professores não conseguem ver essa questão do guia, qual é o livro mais trabalhado e mais escolhido em determinadas regiões, e eles optam pelo mesmo livro dessas regiões, porque fica mais barato para estar se comprando e negociando com as editoras. Além disso, a gente traz essa citação que foi trabalhada dentro do nosso relatório. Atualmente, existem grandes avanços na forma que o material didático aborda esse último assunto, trazendo aos estudantes a possibilidade de conhecer e, principalmente, se reconhecer como um bom falante da sua própria língua materna, destruindo o pensamento retrógrado, que é uma língua muito difícil. A ideia apontada por Wagner,
um problema que acontece acerca de por que os livros didáticos continuam a propagar acerca da variação linguística, o preconceito, né, e não consegue trabalhar a variação linguística. Ele fala que o nosso ensino da língua sempre se baseou na norma gramatical de Portugal. As regras que aprendemos na escola, em boa parte, correspondem ao que realmente falamos e escrevemos no Brasil. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a escola ela não explora as variedades linguísticas que existem no nosso país, porque ela ainda continua a se focar dentro da gramática portuguesa de Portugal. Então, o conteúdo que é estudado não traz o conhecimento de mundo que todos os alunos possuem, já que eles experimentam diversas situações onde adequam sua fala ou escrita ao momento em que estes se encontram. Além disso, Wagner também lhe salienta a respeito da evolução nos livros sobre o tratamento das variedades linguísticas e o combate ao preconceito linguístico que é notório, mas que acabam por falhar por falta de embasamento teórico. Aí a gente vem apresentar uma edição dos dados. A gente pega aqueles 3 livros que a gente apontou que é o nosso corpus e passa a analisá-los profundamente, vendo que e se eles apresentam questões de variação linguística. No caso do livro do Português do Ensino Médio, volume 1, ele não apresenta nenhum tópico referente à variação linguística. Então, é já uma falha dele, porque ele não tratar sobre variação é bem desatualizado. E é interessante pensar porque o livro ele veio um ano após a lei do PNLM entrar em vigor, que foi em 2004 essa lei, e em 2005 o livro foi escrito, mas ele não traz nada sobre variação. O livro ele também foca seu conteúdo em questões gramaticais. O primeiro capítulo dele, o primeiro módulo, é totalmente ligado a questões gramaticais. Mas quando ele passa para outros módulos, por exemplo, o módulo que trata sobre expõe para o aluno que ele deve conhecer a norma padrão por ser considerado uma forma prestigiada a língua. Ou seja, num módulo em que ele deve trazer sobre linguagem, sobre variações, ele não trata sobre nada disso, ele continua ainda a focar acerca da gramática e da norma padrão. Ele também orienta que na oralidade, num capítulo que ele fala sobre oralidade e escrita, que essa oralidade ela deve utilizar de textos mais complexos e que este deve fazer uso de uma linguagem padrão. Ele sempre fica enfatizando essa questão de utilizar a norma padrão, da norma culta, né? E ele enfatiza dentro de todos os módulos dele que deve trabalhar textos, tanto dentro das questões gramaticais, quanto do que ele fala que é textos nas questões cotidianas e textos em expressões artísticas. As expressões artísticas que ele tenta enfatizar é a questão da literatura. No livro 2, no segundo livro analisado, Viva Português, das autoras Campos, Cardoso e Andrade, nós trouxemos para essa comunicação alguns fatores que nós achamos pertinentes. O livro, ele não traz para o debate da variação linguística exemplos reais da língua falada ou escrita, fazendo uso apenas de textos de caráter estético. Esse é um tema que foi bastante debatido nas aulas de sociolinguística, que é quando você utiliza textos que não têm um rigor científico em exemplificar a fala real em variantes linguísticas, porque esses textos eles têm apenas um caráter estético, geralmente usado apenas para fins de entretenimento. E por mais que o livro ele queira trazer à tona essa discussão acerca das variantes linguísticas, ele peca nesse aspecto de não trazer, por exemplo, nenhuma transcrição de uma conversa entre dois falantes de uma variante específica, por exemplo. O livro também ele exemplifica a variação apenas com falantes da zona rural e da zona urbana, lançando exemplos estereotipados dos falantes de classes menos favorecidas. Assim,
esse tipo de exemplificação acaba perpetuando a ideia de que a língua ela varia apenas no segmento da fala e não no segmento da escrita, e que a língua também ela só varia em falantes determinados de certas camadas da nossa sociedade. Por exemplo, nas variantes mais prestigiadas, é como se a fala não variasse, o que nós vemos que não é isso que acontece durante as aulas de sociolinguística. O livro também aborda o uso da gíria apenas em falantes de uma classe social menos abastada, que é apenas reforçando o que eu acabei de dizer, que é como se os falantes mais prestigiados, que mais escolarizados e pertencentes de uma classe social mais abastada, a sua língua estivesse sempre estática, sem ter nenhuma variação. E o livro expõe que a fala varia, mas não aprofunda a análise aos outros segmentos da variação linguística. Ele cita brevemente que há uma variação no léxico e no fonológico, mas ele não aprofunda esse conceito no livro, ele apenas cita realmente. Apesar dos aspectos já citados, que podem ter um caráter um pouco negativo, o livro ele também tenta acertar em algumas características, como, por exemplo, o livro se preocupa em integrar a leitura, análise linguística e escrita. Com esse intuito, as autoras justificam que é para que o aluno compreenda o conceito de variedade linguística e aplique-o na leitura e na interpretação de diversos tipos de enunciados produzidos nas mais diferentes situações e por grupos sociais variados. E o livro também ele aborda o conceito de variação linguística. Para nós, alunos de sociolinguística, que temos uma visão mais aprofundada, não é feita a abordagem nesse livro, não é feita de uma forma, como eu posso dizer, satisfatória. Ainda ficaram alguns buracos aqui e ali. Mas a visão que esse livro traz para o aluno já é importante, porque ele tenta conscientizar o aluno de que não existe fala certo ou errada, que não existe um modo de falar certo ou errado, que todas as formas de fala no nosso país, elas são válidas, esqueci a palavra certa, mas elas são válidas a partir do momento em que você constitui um processo comunicativo. Ele não foca a abordagem da variação linguística apenas ao léxico. Como eu disse anteriormente, ele cita outros segmentos da língua, mas brevemente. O livro ele expõe para o aluno que o português não é uma língua unificada, o que é bastante importante. Os alunos, eles então já saem do ensino médio com essa visão de que a língua, ao contrário do que é pregado há anos anteriores, que ela não muda, que o jeito certo de falar é a norma padrão e etc. Enquanto esse livro já traz para o aluno que a língua ela está em constante processo de mudança. E o livro também conscientiza o aluno de que não existe a concepção de certo e errado quando se trata da língua, e ele embasa essa afirmação para o aluno. Só reforçando o que eu já disse, ele conscientiza o aluno de que a forma que ele fala, o jeito que ele fala, não é errado, que está tudo bem falar assim, que ele não precisa, principalmente na sua fala, ele não precisa fazer uso de um discurso 100% padronizado. Bom, agora vamos falar do terceiro e último livro analisado. Ele é o mais recente, mais novo. Seu título é Português Contemporâneo, Diálogo, Reflexão e Uso. Já nesse título, nós percebemos que ele vai proporcionar uma abordagem menos tradicional, aonde se inclina mais para uma perspectiva de respeito, tolerância e combate ao preconceito linguístico. Afinal de contas,
quando nós observamos nos livros anteriores, é colocado a gramática tradicional, aquela que é positivada por legislação como a língua oficial, o que é certo, o que é correto, e somente aquilo deve ser estudado. E todas as outras variações que são colocadas no livro servem apenas no sistema de oposição para mostrar que elas são incorretas, quando a língua oficial, as valorações sociais que têm maior prestígio seriam as corretas. Nesse livro aqui, nós percebemos já um diferencial, porque ele não só traz as normas, as regras, mas ele mostra que existem teóricos da linguística e, de forma simples e bem acessível para os jovens, até porque é primeiro ano, o que eles dizem sobre a língua, sobre a linguagem e seus conceitos, para melhor compreensão. É bem legal porque o que acontece? Quando você absorve o conteúdo dessa maneira que está sendo proposta, de um texto que ele não só diz que é aquilo, mas explica por que é, você acaba por se interessar mais, acaba por buscar, por levantar hipóteses, ideias, que inclusive é algo que o texto convida bastante nas atividades de fixação. Ele convida bastante o aluno a ir pesquisar sobre variedade linguística, a levantar hipóteses e questionamentos, a refletir sobre o prestígio social que uma variedade tem e outra não, e por que isso acontece. Inclusive, ele aborda a questão da ortografia. E é bem interessante nesse ponto porque ele fala que é uma convenção, mas ao mesmo tempo que ele parece ser progressista quando ele fala que a ortografia é uma convenção, que é uma determinação de lei, ele acaba caindo no erro e no senso comum de dizer que o motivo disso é para que haja uma forma de daquele material escrito durar mais e ser acessível para outras pessoas em outros momentos da história, como se as variedades impedissem isso. Outra coisa que o livro acaba por cair em erro é ao colocar a variação linguística. Ele dá os conceitos, mas ele foca muito mais nas variantes rurais e de menor prestígio social. Existe, sim, um conceito de cada um deles, da variação de atópica, de astrática, mas há uma ênfase maior num padrão que já vinha sendo utilizado. Ele, ao mesmo tempo que está progredindo, ainda percebe-se resquícios da abordagem tradicional. Existe, sim, uma busca a tentar se afastar do preconceito linguístico, mostrar por que acontece, que aquilo não está errado, mas, ao mesmo tempo que é percebido que ele coloca, por exemplo, em detrimento a variante oral da escrita, como se aquilo que fosse escrito tivesse maior valor, fosse mais importante. E, como o Bain fala, não é assim. Uma outra coisa relevante é que, em alguns momentos, ele acaba caindo na máxima do erro de norma culta e norma padrão, principalmente quando ele está utilizando questões para falar sobre o Enem. E, por fim, sobre essa análise, é importante ressaltar que o livro didático, ele tem essa função de servir como ponte daquilo que o Estado coloca como oficial, como normativo, ao que está acontecendo de fato na sociedade.
Então, existe essa linha tênue onde ele precisa abordar as variedades linguísticas, mas ele acaba por não poder se afastar por completo de uma determinada perspectiva, porque é algo que está entranhado naqueles que escrevem os livros, aliás, em todos os brasileiros, que é o preconceito, é olhar para uma coisa, para uma variante que não está de acordo com aquela que tem maior prestígio e considerar errada. Existem avanços, é bem interessante observar isso. E, por exemplo, do terceiro livro ao primeiro, quando se coloca apenas os dois, nós observamos que ele já aborda mais, ele já traz conceitos, ele tem uma forma mais acessível de mostrar a língua, de convidar o aluno a se interessar por aquilo, ao invés de simplesmente colocar como se fosse neutro. Os prós e contras em relação da abordagem da variação linguística dentro dos livros didáticos do primeiro ano. A partir da concepção dos pontos que foram colocados em comunicação oral, pode-se perceber que existem avanços que aproximam os livros didáticos no que diz respeito à variedade linguística e que colaboram para que o mito da unidade linguística e da noção de certo e errado e da superioridade da língua escrita em detrimento da oralidade exista. Os livros, eles, principalmente o livro 2 e o livro 3, que foram analisados, eles trazem essa visão mais atualizada acerca da variedade linguística, variação linguística. Como nós já discutimos outras vezes na sala de aula, ainda existem percalços acerca dessas abordagens, porque ainda existe muito aquele conflito entre trabalhar a variedade linguística e a noção de que, com isso, a norma padrão vai ser deixada de ser abordada nas escolas, que nós sabemos que não é assim, não é esse o intuito de tratar a variedade linguística na sala de aula. Nós notamos também que, ainda que por vezes as explicações venham permeadas de estereótipos e as partes destinadas a esse estudo ainda sejam muito poucas, porque os livros analisados, dos que trazem a variedade linguística para o centro do debate, são poucas exceções. Por exemplo, tem livros que só tem uma, ou livros que só tem duas, e que eles ainda fazem uso dessas variedades linguísticas mais estigmatizadas. E torna-se óbvio que, ao observar o livro por completo, acaba-se por perceber que este não se aprofunda tanto no que diz respeito à questão da variedade linguística. Como eu já tinha dito, as abordagens da variação linguística nos livros didáticos ela ainda são poucas e muitas vezes é como se fosse aquela seção que trata da variação está ali somente porque é um fator obrigatório no livro didático. Muitas vezes ela passa despercebida, muitas vezes ela acaba não sendo trabalhada na sala de aula, ou o que é dito naquela seção da variação linguística acaba entrando em contradição no resto do livro, porque o livro ele não tenta conciliar todo o conteúdo todo o conteúdo do livro com a questão da variação linguística. Como a gente pôde perceber durante a nossa pesquisa, é que, com base nos livros didáticos que a gente utilizou como corpus, e de acordo com os estudos e o aporte teórico que a gente utilizou, que foi o Marcos Pagno e o Gonzalez, que a gente apresentou durante todo o nosso percurso nessa comunicação, que teve que ser breve, que pode-se comprovar sobre a hipótese já discutidas na disciplina de sociolinguística, no que tange acerca da abordagem das variedades linguísticas do português brasileiro, dentro dos livros didáticos voltados para o ensino médio, principalmente no que diz respeito a trazer exemplos reais da variação da língua,
como a gente disse, muitas vezes a variação não é tratada, não é trabalhada como deveria dentro de sala de aula. Há também passes no que diz respeito à abordagem da variação linguística e seus condicionadores, propagando a ideia equivocada de que a língua só varia na fala e nas classes sociais de menos prestígio. Durante o desenvolvimento deste trabalho, pode-se perceber que ainda há alguns percalços para uma abordagem concreta da variação linguística nas salas de aula. Os livros didáticos atuais chegam a avançar em alguns aspectos, mas ainda perpetuam equívocos em outros, como já supracitados e enfatizados neste trabalho. É importante notar que, mesmo após anos da instituição da PNLM, a escolha do livro didático muitas vezes acaba por não levar em conta questões da abordagem e conteúdo, como a variação linguística, e continua a propagar em seus conteúdos questões de preconceitos linguísticos. Tudo isso a gente foi percebendo durante as análises que a gente fez, principalmente que no primeiro livro, como a gente já falou, ele só traz questões gramaticais, e só com o tempo, que nos 2 livros mais avançados, a gente percebeu que houve capítulos com variedades linguísticas que foram tratados também. No mais, a pesquisa desenvolvida foi de suma importância para a nossa formação acadêmica, sendo eficaz para a nossa conscientização dos erros e acertos sobre como se é dado o tratamento da variação linguística dentro dos livros didáticos, e assim preparando-nos para os desafios futuros que poderemos nos deparar sobre um material que deveremos utilizar em sala de aula, pois isso vai ajudar, essa pesquisa acaba ajudando e conscientizando a gente realmente a como iremos trabalhar com o caso se a gente acabar se deparando com um livro que ele não apresenta exemplos que sejam, digamos, bem utilizados acerca da variedade linguística. Então, a gente, após essa pesquisa de sociolinguística, a gente já tem uma conscientização melhor como devemos tratar a variedade e o que podemos esperar do material que um dia a gente realmente pode vir utilizar. Essas são as nossas referências bibliográficas. E é isso. A gente agradece a atenção e a paciência por nos ouvir nessa comunicação oral.